Amém, 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 amém. Bom, primeiramente, graças a Deus por toda esta palavra que nos tem trazido aqui o nosso irmão William Soto Santiago. E aí nesta mensagem, cada mensagem que ele traz, especialmente na mensagem que ele pregou no dia 14, 2014, 2015, 2016, ele já estava nos preparando para isso que havia de vir, porque em quase todas essas mensagens vocês encontram que ele fala de que nessa carpa era onde tinha que se manifestar a glória do Senhor, e a carpa ainda não estava pronta. Portanto, dizíamos, bom, achávamos que ele estaria ali, nessa manifestação. Eu fui um do que estive esperando a ressurreição do irmão William por vários meses, até que o irmão José Benjamin Pérez me chamou, me ligou e me mostrou o que ele disse antes de partir lá no hospital, e a mensagem que ele deixou. Ele disse: passa essa mensagem para Miguel, e eu agradeço que ele esteve na mente do Senhor, que eu estive na mente do Senhor, naquele momento na qual ele já ia, quando já estava dando as últimas instruções, e foi ali que eu pude ver, porque eu estava focado em que aparecesse esse último escolhido e continuava evangelizando. E foi aí onde ele me ligou e me disse: não continua fazendo, não é isso que temos que estar fazendo agora, Miguel, é nos preparando, não é evangelizando que temos que estar, é nos preparando para a transformação e rapto. Vem um ensinamento que vai nos dar a fé de rapto, e isso está aqui anunciado na carpa. E ele me falou, o irmão William disse a ele que nesses livros estava escrito, embora ele não falou, mas ele deixou escrito, procura, aí está, nas entrelinhas está aí, que este ensinamento sobre carpa, onde vem essa preparação. Bom, ele me esclareceu muitas coisas, e ele me contou coisas muito grandes que Deus fez ali, na presença dele, lá no hospital, para que ele estivesse seguro do que ele estava falando, coisas das quais ele falou que não pode se falar por enquanto, como dizia o nosso irmão Dr. José Benjamin Pérez. Se eu começo a falar às pessoas, porque eu tenho gravado essas coisas, eles vão estar crendo por uma informação humana. E eu quero que creiam só aqueles que estão predestinados para crerem por revelação divina. Aqueles que Deus tem predestinado, não importa em que parte do mundo eles estão, em que campo, em que buraco, em que povo, em que cidade, não importa, mas onde Deus os tenha, Deus vai dar a eles essa revelação, e vai ser por fé, por revelação, e eles vão ver, e não por informações que ele possa transmitir. Bom, foram tantas as coisas que ele me falou ali, que eu realmente entendi que eu estava errado, procurando esse último escolhido, evangelizando. Ele disse: não é momento, esse momento é de preparação, preparar-nos. Bom, e aqui mesmo vocês podem ver
Em várias partes aqui eu marquei, para não tomar muito tempo, aqui na página 14, ele diz que também temos a promessa de que haverá uma visitação angelical em uma carpa catedral. Ele não está nos falando das visitações angelicais que Deus prometeu e que fez através do arcanjo Gabriel, a Zacarias, e depois também fez a Maria, e falou das diferentes visitações angelicais que o Senhor disse quando, por exemplo, menciona também a de Filipe, quando o anjo aparece e diz, vai para o deserto, que tem um homem ali que vai pelo deserto. E aquele homem ia lendo a Escritura, mas o Senhor tinha um trabalho para fazer com aquele homem, pois ele era um etíope, e ele queria mostrar a realidade do que ele estava fazendo aquele etíope, e que recebesse o Espírito Santo, fosse batizado, para que ele fosse o que levasse à Etiópia essa mensagem. E de uma maneira muito simples, de Filipe, foi que Deus foi enviado por esse anjo, e nos diz que encontrou o homem no deserto, e a história nos conta que o homem ia lendo e apareceu um homem ali, caminhando no deserto, do lado da carruagem que levava aquele senhor, e ele disse, tu está entendendo o que tu estás lendo? E ele falou, e como eu vou entender se ninguém me explica, porque eu não sei de quem o profeta está falando aqui, parece que está falando dele mesmo, ou é de outro que viria? E ele disse, sobe. E ali, desde ali, daquela escritura de Isaías, começou a explicar a ele, porque estava no programa de Deus que aquele homem obtivesse esse conhecimento, porque é assim, é a maneira simples na qual Deus levaria a mensagem à Etiópia. Então aquele homem adquiriu esse conhecimento pela escritura e entendeu que era Jesus o que tinha feito isso, e que Jesus tinha ordenado que se pregasse em seu nome perdão de pecados, arrependimento e batismo em água. E ele disse, veja, tem água aqui. Tudo era coincidindo, porque ali estava um oásis. Tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? Ele falou, bom, se tu crê, e ali recebeu o Espírito Santo, e quando ele quis procurar Filipe para recompensar-lhe com alguma coisa, desapareceu. E Filipe apareceu em outro povoado, que era Assoto, que se chamava povoado, e ali estava pregando o mesmo evangelho. Então era a maneira na qual Deus usou também Paulo, se apresentou no caminho de Damasco, e assim ele está falando das visitações. O irmão Branham visitou, a coluna de fogo visitou, veio, e depois diz a ele, aqui nessa parte que acabo de ler, estava também a promessa de que haverá uma visitação angelical em uma carpa catedral. Assim que também havia uma promessa, por quê? Porque Deus, a carpa não existia no tempo de Branham, mas ele levou ele pelo Espírito ao tempo do cumprimento dessa carpa. Já para esse tempo o irmão Branham já estava no mundo teofânico, já estava na sexta dimensão. E então ele disse
O irmão William aqui está nos dando esta revelação. Temos também a promessa de que haverá uma visitação angelical e uma carpa, uma visitação celestial, uma coluna de fogo, onde o mesmo anjo do pacto que libertou o povo hebreu, que apareceu Moisés e o libertou, através do profeta Moisés, e os levou pelo deserto, e à noite lhe iluminava o caminho, sendo uma coluna de luz de noite, uma coluna de luz e de fogo, e de dia protegia do sol, sendo uma nuvem de sombra sobre o povo. Esse mesmo anjo do pacto que libertou e lhes deu as tábuas da lei no Monte Sinai a Moisés, para o povo, estará presente no cumprimento da terceira etapa na grande carpa catedral. Esta mesma coluna de fogo, veja que lindo, não é verdade? Precioso, está mostrando, está nos anunciando. A carpa não existia no tempo dele, mas ele falou que vai estar nesta grande carpa catedral. Quer dizer, não é que uma pessoa pode dizer, não, eu tenho uma revelação e com essa revelação eu vou dar a luz às pessoas para que recebam a fé de rapto. Não. Está anunciado, profetizado que estará em uma grande carpa catedral. Então ele disse, isso é uma profecia do irmão William, não? Ele disse que esta terceira etapa estava onde? Em uma grande carpa catedral que haverá no meio do cristianismo, no lugar que Deus determinou, escolheu desde antes da fundação do mundo. Vejam, um pouquinho mais adiante diz, portanto, estejamos orando e com os olhos abertos, também, olhos espirituais bem abertos, quase no final da página 15, olhos espirituais bem abertos, diz, porque estas são as coisas que estão prometidas. Isso é o que Deus tem prometido para esse tempo final. Então você lembra que Deus não vai fazer algo que Ele não tenha prometido. O que Ele vai fazer é o que Ele já prometeu. Isso já está prometido para esse tempo final. E aí tem algumas coisas impossíveis, e tem alguma coisa impossível para Deus? Deus vai poder cumprir isso que Ele prometeu? Se Ele prometeu, vem, não tem como Ele prometeu, assim Ele o fará. Não vai fazer de outro jeito, vai fazer da maneira que Ele já prometeu, que estaria essa carpa, estaria a coluna de fogo. E a coluna de fogo necessita de um instrumento pelo qual falar-nos, e nós, como dizia, quando ele falava comigo, que ele falava a Miguel, não vai nem para a direita nem para a esquerda, te mantém reto. Essas palavras que ele falou aí, quando eu estava agradecendo pela revelação que eu tinha visto na mensagem que tinha pregado no dia anterior, então ele começou a falar comigo nesta conversa. Não te move nem para a direita nem para a esquerda, te mantém seguindo a arca, seguindo a coluna de fogo, porque a coluna de fogo
é que tem a direção a que guiou o povo de Israel. Veja, quando a coluna de fogo apareceu a Moisés e deu 3 sinais ali a Moisés, e um deles foi a vara, outra foi da mão, mas um sinal muito importante que ele disse: aqui nesse monte, tu também vai aparecer adorando ao Senhor. E possivelmente ali mostrou Moisés, todo o povo ali, Moisés viu o que aconteceria, o que atravessaria o Mar Vermelho. Ele viu que daquele lado do Mar Vermelho, no Monte Sinai, ali estaria a coluna de fogo com eles, e ele adorando. Mas quando Moisés chegou ao povo do Egito, eles não viram nenhuma coluna de fogo. Você percebe? A coluna de fogo disse: eu estarei contigo. Como eu faço para libertar esse povo de um exército tão preparado, tão guerreiro, tão capacitado como eles estão, e eu não tenho exército? Eu vou contigo. E eles não viram senão um homem, mas o que ia ali era a coluna de fogo. Então é a mesma coisa que está acontecendo hoje. As pessoas veem um homem, é um rapaz, é um homem, é a coluna de fogo que está realizando a obra. Isso é algo maravilhoso. É muito simples, mas é a maneira como o Senhor está fazendo. E essa mensagem que o ungido de Deus está trazendo, está realizando essa grande obra que nós vemos por toda a América Latina. E eu acabo de fazer ali um giro aqui por alguns lugares da Colômbia, do Equador, do Peru, do Chile. E em todos os lugares nós vemos esse despertamento, essa reunião de pastores que nós tivemos também cultos gerais, mas em todos nós vemos os jovens, as pessoas com despertamento, com algo que não existia antes, procurando como agradar o Senhor, como Deus está me apartando de tudo que pode me atrapalhar. E bom, observe, isso não é uma obra que um homem esteja fazendo. Deus está fazendo a palavra de Deus hoje através de um homem. Por isso eu digo a vocês que não podemos ficar nos adiantando ao programa de Deus e dizer: não, tal coisa é desse jeito. Deixe que o ungido fale, porque isso tem um tempo em que cada revelação aparece, e cada revelação dessa tem um propósito na vida dos crentes. Cada revelação tem o seu tempo e a sua razão de ser e seu propósito. Ele foi paulatinamente revelando, mas o ungido de Deus está nos falando claramente. Nos está falando claramente. Isso que ele está falando, que é uma bênção para nós, que é uma alegria, um regozijo, pois o que serve para que outros critiquem e digam: vejam, esse homem tomando a posição que não corresponde a ele, essa figura arrogante, dizendo a mesma coisa que falaram de Jesus quando falaram: sem mim nada poderão fazer. E os fariseus diziam: como é possível que sem ele não podemos fazer nada? Podemos fazer muitas coisas sem ele. Assim que esse homem está maluco, diz: quem ouve a minha palavra e crê no que me enviou tem vida eterna. As palavras que eu tenho falado são espírito, são vida, e eu não falo por minha própria conta. O meu Pai fala por mim. O que eu falo, eu escuto do meu Pai. E eles pensavam que ele era um arrogante.
E era a pura verdade. E os que creram nessa verdade foram abençoados. E os que combateram tiveram problemas com Deus, porque sem perceberem, estavam combatendo a bênção que eles estavam esperando, que eles estavam procurando, e a bênção que Deus tinha prometido. Bom, meus amados irmãos, eu me sinto muito feliz, muito contente de ter estado aqui nesse dia que nós convertemos como um domingo, porque desde manhã nós estamos aqui. E agora vamos deixar conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o reverendo William Pérez, para que ele já nos despeça da atividade, como ele sempre o faz, com um cântico e uma oração. Assim que nos coloquemos de pé, para deixar conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o reverendo William Pérez, de Porto Rico.